Te amo, Jesus. Love you. Isso aí. Tenho certeza que o amor de Deus é maior do que tudo que a gente entende. Quando o pastor Fábio está aqui contando, né, e falando e testemunhando, você acha que Deus faz acepção de pessoas? Não, cara. Se fez para alguém, vai fazer para você também. Sua casa também pode mudar, seu trabalho também pode mudar, seu projeto também pode mudar. Mas será que a gente está predisposto a isso? Será que a gente está determinado para isso? Ou será que a gente tem medo? Né? Porque às vezes o medo, a dúvida, a incerteza, talvez até mesmo os ensinamentos do mundo, colocam na gente até mágoa, né? Aquele sentimento assim, alguém me feriu, então eu estou ferido para o resto da vida. Mas ele diz que vem para trazer o quê? Vida e vida, hein? Então ele é aquele que cura, aquele que restaura, aquele que libera, aquele que transforma. Não importa se um dia houve uma queda, importa que ele te põe de pé, importa que ele te fortalece, que ele te renova, que ele te estabelece. É tão legal quando a gente começa a ler na Bíblia, né? Por isso que é bom ler a Bíblia, porque de repente você vê situações perdidas, cego que passa a enxergar, aleijado que começa a andar. Você começa a ver situações do rico, que tinha lá uma vida errada, mas ele vai dar metade dos bens que ele tem para os pobres. Ele fala, não, se eu fiz alguma coisa de mal para alguém, eu dou 4 vezes mais, mas de cara ele já começa dando metade de todos os seus bens. Então você começa a falar assim, quando o Senhor entra, quando Jesus entra, há uma transformação. Qual é a transformação que você precisa? O que é que está precisando ser movido na sua vida, ser mudado na sua vida, ser recomeçado? Porque nós muitas vezes, uma vez o pastor, acho que foi o pastor Marcelo que pregou, né? Onde havia um ponto final, coloca uma vírgula. Pastor Fábio que conhece mais esses dizeres, mas acho que ele pregou isso. Aonde havia um ponto final, Deus colocou uma vírgula. Vírgula quer dizer o quê? Momento de, quem sabe ler? Eu sou ruim de leitura, assim, eu leio tudo atrapalhado, mas eu vou lendo. Mas aí a dona Bispo, quando ela vai ler, ela fala, não, quando você encontrar uma vírgula, enche de ar, pausa, não sei o quê, parágrafo na outra linha, 2 dedinhos para escrever, né? Aquelas coisas, ela tem bastante essas coisas assim. E se há um ponto final, quer dizer, acabou. Se há uma vírgula, é só um momento para você respirar e voltar. Então nós precisamos aprender que esse Deus é cheio de vírgulas. Na verdade ele só tem vírgula para você, ele não tem ponto final. Ele vai dando coisas novas, e você tem que estar preparado para viver as coisas novas. Alguém está preparado para isso? Está liberado? Você veio com o coração hoje liberado? Porque aí é legal, olha, nós estamos nessa série Revolução para Avançar. Já foi, essa revolução já quer dizer assim, uma mudança mesmo, uma provocação de mudança, né? Para fazer o quê? Para avançar. Só avançar já seria o normal. Vamos avançar? Vamos. Mas tem horas que eu preciso avançar com outros comportamentos. Se não está dando para ir de avião, eu vou de ônibus. Se não dá para ir de ônibus, eu vou de carro. Se não dá para ir de carro, eu vou de moto. Não dá para ir de moto, vou de bicicleta. Não dá para ir de bicicleta, vou a pé, mas eu vou. O importante é que eu vou agora revolucionar a minha vida e eu vou avançar. As coisas vão mudar para você neste ano de 2022. Você vai ser um testemunho de uma grande celebração. Você vai ser o motivo da alegria da sua família, das pessoas que te conhecem. O pastor Fábio falou, eu confio nisso. Eu digo que palavras proféticas é para quem crê, não é para qualquer um. Tem alguém crê aí? Isso é palavra profética. Ele lembrou, eu fiquei pensando ali, quando o pastor hoje, Leandro, né? Mas na época ele sentou do meu lado, lá na outra igreja, tinha uma muretinha, do lado, ficava a mesa aqui, e passava uma mureta atrás assim, e ao invés de sentar na cadeira, que tem as cadeiras, né, da mesa, o pessoal estranha às vezes, quem vai lá, nossa, tem uma mesa grande na sala dos pastores, e tem várias cadeiras, é isso mesmo, irmão. O seu apóstolo, a sua bispa, não atende uma pessoa, às vezes ele atende de 5, de 10, de 15, não importa. Quando eu estou lá dentro da sala, o pessoal pensa que, agora ele vai comer, né? Ao invés de comer, eu vou ouvir e vou falar.
né? Aquela hora é a hora que eu sento, começo a comer alguma coisa, chega um, fala, chega outro, fala, chega outro, fala, chega outro, fala, e nós nos disponibilizamos a responder com aquilo que Deus deixa. E aí nesse dia aí eu estava sentado para comer, pegando as coisas, e ele sentou na muretinha, e foi naquela frase que ele gosta muito de frases do dia, né? Apóstolo, a casa caiu. Eu falei, como assim? Você sabe? Minha mulher está grávida. Eu falei, é verdade, ela estava grávida. O senhor sabe que eu comprei um apartamento, eu estou pagando a prestação do apartamento. Eu falei, também legal. E o senhor sabe que a empresa está indo embora do Brasil? Quer dizer, estou desempregado. E eu virei para ele e dei um grande glória a Deus. Glória a Deus! E ele falou, acho que o senhor não entendeu, eu vou começar de novo. Eu falei, você que não entendeu, chegou a sua vez, cara. Você é o novo proprietário, você é o dono da situação. Ele falou, não, o senhor não entende, é uma empresa alemã enorme, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, você que não entende, Deus faz essas coisas. Ele cria situações para nos provocar a tomar atitude. E ele olhou para mim e ficou meio assim, tipo, será que ele bebeu alguma coisa eu não vi? Será que cheirou pó? Alguma coisa aconteceu com ele? Eu falei, não, a partir de amanhã você vai entrar num outro projeto para a sua vida. Você sai de funcionário para patrão, agora você vai começar, pergunte o preço, negocie, começa. Ele coçou a cabeça. Eu falei, come alguma coisa para você se fortalecer. Naquele dia parecia uma loucura. Alguns meses depois ele estava lá, proprietário da empresa. Fez negócio, acertou com eles, ficou com uma parte, a máquina que para ele não era interessante, ele mandou os caras mandar para a Alemanha mesmo, e está até hoje. A Vanessa e eles estão até hoje lá lidando com essa situação. Deus, quando Ele tira você vamos dizer assim, de um barquinho tranquilo, num mar calmo, coloca você no mar revolto, Ele não está querendo te roubar, Ele não está querendo te destruir, nem te envergonhar. Ao contrário, Ele está te dando uma grande possibilidade de uma grande mudança, de uma grande realização. Quando a gente entende isso, a gente fala, peraí, então eu já perdi várias oportunidades. Porque quantas vezes as coisas deram errado e eu chorei? Quantas vezes as coisas deram errado e eu voltei para o mesmo lugar? Você trabalhava, sei lá, de auxiliar não sei do que, e você saiu daquela empresa, foi mandado embora, e aí você foi procurar outro emprego, auxiliar de não sei o que. Deus te deu a possibilidade de virar o coordenador, o supervisor, ou talvez o proprietário de um outro negócio, começar um serviço novo, um trabalho novo, um projeto novo, alguma coisa nova, e ao invés de você subir a rampa, você procurou a comodidade. Você imagina, manda o povo para lá, e eles foram, chega lá, tem um mar, poxa, o mar tudo bem, atrás vem o faraó, peraí, Deus queria fazer o quê? Mostrar a Moisés algo novo, algo grande, algo poderoso. Ele queria mexer com a consciência, com a estrutura deles. Deus às vezes quer mexer com a sua estrutura, quer mudar a sua configuração. E é por isso que Ele coloca você naquele bate-bate, que é para você mudar a forma de pensar e fazer algo que você nunca fez. Eu lembro uma vez, o Lucivano, não sei se ele está por aí hoje, mas ele trabalhava numa fábrica de barcos daquele de fibra, e a firma fechou, e aí ele veio falar comigo, eu falei, existe alguma outra empresa nesse ramo, na região? E ele disse não, mas eu sou especialista nisso. Eu falei, pois é, mas especialista num negócio que não tem no mercado, ou você cria o seu mercado, o seu produto, ou não, tal, mas não tem capital, não tem isso, tem aquilo, então procure algo novo. E aí ele apareceu, eu fui atrás e eu vi lá como é que se faz para consertar sapato. Eu falei, é mesmo? E aí? Agora eu vou começar a trabalhar com isso. O senhor não tem um sapato para me dar para consertar? E eu dei para ele. Fui lá em casa, peguei um sapato meu que eu nem sabia se precisava trocar sola. Não, eu falei, troca a sola. Vou dar logo para ele um problemaço. E ele foi, trocou a sola, trocou o salto, voltou. E na época o salto ficou sextavado, em vez de ficar redondo. A sola também não ficou, sabe? E eu falei para ele, amém, fica tranquilo, que seja o piloto da sua vida. Ele entrou nessa visão, na época montou uma sapataria, e por um bom tempo sustentou a família dele com aquilo. Depois ele trocou novamente de função, foi para outro ramo. Mas amados, ele saiu de uma coisa e foi para outra totalmente diferente.
É isso que Deus quer que a gente pense. Tem coisas que você pode crescer, que você pode desenvolver, e que Ele quer que você vá e faça. Só que você precisa conversar com Deus. Por quê? Porque Ele vai te direcionar. A gente não faz as coisas porque é maluquinho. A gente faz as coisas porque acredita na manifestação do poder de Deus. Se teu profeta, se teu líder, se quem está com você está apontando e dizendo alguma palavra profética na sua vida, é porque Deus está mandando. Então é hora de tomar posse. Assume essa nova condição, porque Deus vai te dar esta realização para que o nome dele seja exaltado. Amém? Isso não tem nada a ver com o que eu vou pregar agora. Foi Deus mandar falar, eu falei, está falado. Problema seu, o que você vai fazer com isso? Amém? Tema: todo mundo verá. Fala, todo mundo verá. Não vai ficar oculto para ninguém. É forte isso, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre a cura do corpo. Então, todo mundo verá, não tem como esconder. Tem coisas que a gente consegue esconder, tem coisas que a gente não tem como esconder. Quando Deus faz, está feito. Quando Deus realiza, está realizado. E aí todo mundo fica sabendo, né? Existem situações que nós podemos omitir, esconder, quase ninguém vai perceber, mas nosso corpo é como uma bandeira, que se alguém tem um problema, fica logo claro para todos. Já reparou isso? Se você encontrar uma pessoa com ausência de visão, você percebe ou não? Você vê que ele tem ou apoio a bengala, ou alguém, alguma coisa. Ausência de audição, logo você percebe. Paralisia, falta de algum membro, mancar, qualquer coisa nesse sentido, não fica oculto. Todo mundo percebe. Jesus gostava muito de curar as pessoas, para que a marca da manifestação de Deus ficasse explícita. Ele curava e gostava da cura, porque ele falava assim: vai e glorifica o teu Deus, vai e mostra-te ao sacerdote, vai, pega a tua cama e leva. Já pensou? Ele nunca falava assim, está curado, tchau. Não, ele sempre tinha um complemento, que era sempre para honrar a Deus. A tua fé te curou. Ele tinha sempre um complemento, porque era para honrar a Deus, para mexer. Ele, aquele cara que recebia, saía saltando e glorificando a Deus. As pessoas que estavam em volta sentiam alguma coisa, algo mudava na vida das pessoas quando ele estava operando, né? A restauração do corpo sempre foi algo que trazia transformação, não somente física, mas também alcançava a mente e os sentimentos, porque uma pessoa assim tinha com certeza feridas na alma que essa enfermidade proporcionava, não é verdade? Quando alguém tem alguma enfermidade nesse sentido, né, ela fica sempre abatida nessa situação. Às vezes ela tem angústia, às vezes ela tem tristeza, às vezes tem depressão, às vezes tem vergonha. Por isso não conseguiam alcançar seus sonhos e seus projetos. Então, quando Jesus curava aquela pessoa, imagina alguém que estava de repente lá cego, e ele não podia trabalhar, e naquela hora ele vivia do quê? De esmola. E aí ele gritava o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele estava gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque ele sabia que ele vivia de misericórdia. Ele vivia de doação, ele vivia de oferta, ele vivia de ajuda, ele vivia de apoio de pessoas que carregavam para lá, carregavam para cá. E aí ele sabia disso, por isso ele tinha que pedir misericórdia. É o tamanho do amor surpreendentemente maior do que o comum, a misericórdia. E isso demonstra que Jesus, quando entrava, ele tomava a pessoa não apenas do físico, mas ele também transformava a mente, transformava a alma. Havia uma cura que ia além desse momento. Ele fazia uma mudança que abençoava a pessoa, abençoava a família, abençoava. Imagina, como alguém pode casar se ele não pode sustentar? Como naquela época, né? Hoje a gente vê as mulheres se misturando com os homens, às vezes é drogado, não é drogado, não está nem aí, né? O pessoal nunca trabalhou na vida, não faz mal, vou namorar com ele que ele é lindo. Mas naquela época não era assim. As mulheres queriam alguém que sustentasse, que pudesse guardar, proteger. E como é que ia ser uma pessoa que não podia trabalhar, que não podia proteger, que não podia fazer nada? Então provavelmente aquela pessoa não casaria tão cedo, né? Dificilmente poderia casar. Quando a pessoa voltava a ter a restauração, ela tinha restauração física, restauração psíquica, né? Restauração familiar. Era uma transformação, cada uma daquelas curas. Se tem algo que prestamos atenção, é o nosso corpo. Basta vermos quantos milhões são gastos com moda.
Olha como o ser humano valoriza. Ele valoriza tanto que tem gente que tem o cabelo liso quer que ele seja crespo. Tem gente que tem o cabelo crespo quer que ele seja. Tem gente que é baixinho quer ser. Gente que é alta. Você já reparou? Você pega lá uma mulher aí, de repente ela é muito alta, ela usa um saltinho bem baixinho. Mas você pega uma baixinha, ela bota um salto. Quando ela tira o salto, você fala, uau, de onde veio? Não era aquela... Não é assim? E cabelo? Você já imaginou quanto se gasta? Só nós, hein? Agora só nós. Quanto se gasta no mundo, vamos falar nem no Brasil, mas no mundo, nessa parte de coisa para cabelo? Chapinha, como diz o missionário, chapex, né? Chapex, não sei o que, lex, todas aquelas coisas. Shampoos. O shampoo, o shampoo para alisar, o shampoo para engrossar, o shampoo para afinar, o shampoo para ficar loiro, o shampoo para desficar loiro, o shampoo, tudo isso. E roupa? A roupa antigamente, na minha época, ela não deveria ter rasgos, e hoje? Se não for rasgada não é bom, rasga bem, rasga mais. Não é assim? O que é isso daí? Não é uma área de orgulho? Porque a necessidade do ser humano não seria se proteger? Eu pus uma roupa que me protege do frio, me protege do calor, me protege sei lá do que, né? Machucar o pé em algum lugar, uma bota boa e tal, um sapato bom, ou um tênis para quem corre. Seria assim, ferramentas para completar o seu corpo, fazer você ficar melhor. Mas e a pessoa que usa roupa tudo rasgada, que faz essas coisas? E a pessoa que usa de repente até calçados que não tem nada a ver? O shorts que é tão baixo que aparece a cueca inteira, quer dizer, protege o quê? Como é que é isso? É uma coisa, aí a gente percebe o quanto o ser humano valoriza o corpo. Não vou falar nem de academia, né? Porque hoje a gente está vendo aí, o pessoal nem anda mais assim, né? Não é assim? É uma valorização extrema. Não, é saúde. Saúde nada, meu irmão. Se fosse só saúde, estava bom. Mas tem esse outro lado, que é a parte aparência. E isso é natural, é humano. Infelizmente, desde que o homem saiu do Éden, ele começou com essa história. Provavelmente, ele olhou para o leão e falou, também quero ser um leão. E tal, e começou essas coisas todas aí. Mas a grande verdade é que Jesus sabe disso. Que ele olha para isso. E ele não é contra, ele deixa o povo, esse é o problema deles, deixa eles brincarem com isso, não tem problema nenhum. Mas quando ele faz uma cura, ele sabe que essa cura muda a estrutura, muda a capacidade de pensar, muda o coração, muda o objetivo, muda o propósito. E nós nem percebemos que todas as pessoas que nascem, eles nascem com uma grande capacidade. Já ouviu falar do seu cérebro? Alguém já ouviu falar da capacidade do cérebro? Sabe o computador mais poderoso que existe? Diz que não se compara ao seu cérebro. Na fase da condição de armazenamento, de guardar. Você vê que pessoas quando treinam, eles fazem contas maravilhosas de cabeça, né? Antigamente a gente guardava muitos números de telefone. Lembra quando os telefones eram telefones de verdade? Porque hoje o telefone ele é tudo menos o telefone. Mas no passado a gente falava assim, você sabe o número da sua mãe? 44 não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E do seu irmão? 44, blá, 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 blá. E o da empresa? Blá, blá, blá. E quando você tinha cliente, você sabia vários telefones. Por quê? Porque a sua mente, ela aceita você pedir isso, ela grava. É por isso que tem que tomar cuidado. Os olhos são a candeia do corpo. Tudo que você vê, não tem como apagar. Se você ficar procurando bobagem, os seus olhos vão receber, sua mente grava. Ela, infelizmente, ela não apaga, nunca apaga. Ela simplesmente joga para o fundo. Quando você começa a ver outras coisas, ela vai jogando a imagem mais para o fundo. Mas se um dia você vê algo parecido, ela traz. Ela vai lá no arquivo dela, vasculha, tem algo parecido aqui, tal. Por isso que nós falamos que tem gente que lembra de situações quando tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade, e hoje tem 50. Você fala, uau, 40, 50 anos de informações guardadas. Então o ser humano, ele é uma coisa maravilhosa, mas ele dá muito valor para a parte externa, para a parte visual. Jesus sabia disso. Tudo isso sempre procurando valorização, né? Orgulho,
essa parte toda que a gente conhece. Para Jesus a cura era uma restauração, era trazer o ser humano de volta para a visão de Deus, no estilo da criação. Como assim? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem doente? Aí eu estou criando aqui Adão, Adão vem com uma úlcera, vem também com uma unha encravada, vem também com bastante caspa, foi assim? Ele trouxe ele perfeito. Nós aqui ao longo da nossa jornada vamos angariando situações e coisas que acabam trazendo para nós certas coisas. Você come coisa errada, você anda em lugar errado, você toma certas atitudes que trazem essas coisas para a vida da gente, né, doutora? Ela sempre dá bronca na gente, né? Não, fala a verdade, isso é testemunho. Aí de repente você come errado, você anda errado, você usa às vezes até roupa para tempos errados, e depois você fala assim, eu não sei porquê. Você sabe, você gerou alguma coisa que não era necessário, porque Deus não nos criou para sermos doentes. Afinal você é a imagem e semelhança de quem? Deus é doente? Se você é a imagem e semelhança dele, você deveria ser bem tranquilo, né? Você devia ser uma pessoa, porque ele não ia falar assim, você é minha imagem e semelhança, por isso você tem frieira no pé, você tem 2 úlceras, você tem... Não, tudo isso daí a gente chegaria durante a nossa vida e nem percebe. Jesus, ele vinha com essa firmeza, resgatar e restaurar você na dimensão do Pai. Jesus quer fazer você voltar a, vamos dizer assim, nivelar com Deus, chegar de novo na origem. É por isso que nós nem percebemos, mas quando a gente recebe a Jesus Cristo, Ele fala que Ele perdoa os nossos pecados, e tirando os pecados, você volta para a dimensão sobrenatural, para a proximidade de Deus. E quando você volta para a proximidade de Deus, você volta para os direitos daquilo que é a intimidade com Deus. A cura, a autoridade, o poder, a intimidade, a realização, tudo aquilo que tem lá. Se eu me mantiver nessa visão, se não for só um soluço, que às vezes é um soluço, hoje eu me santifico, daqui a 15 minutos já estragou tudo, então peraí, eu voltei para a situação anterior. Mas se eu continuar a me preservar diante do poder de Deus, a manifestação de Jesus é cura na alma, é cura no corpo, é cura na mente, é transformação, para que você viva a promessa dele. Por isso você tem o direito de pedir a cura para Jesus, porque você está solicitando para Jesus te restaurar, para que você volte a ser como Deus te criou para ser. Deus criou você para ser saudável, Deus criou você para estar bem, Deus criou você, é um direito que você tem de solicitar isso e de buscar isso. Você precisa apenas entender. Importante avaliarmos que Jesus não faz acepção de pessoas, mas são as pessoas que fazem acepção de Jesus. Ele coloca um parâmetro, e você vai andar dentro desse parâmetro. Eu não posso estar fora pedindo, mais ou menos assim, você está andando na avenida, e o ônibus vem vindo, você estica o dedo para ele parar, mas você não está no ponto, ele para. Se você não for muito amigo do motorista, ele vai embora, né? Por quê? Porque você tem que estar no lugar certo. Ele tem obrigação de parar? Tem. Aonde? No ponto. Jesus tem o desejo, a garra, a vontade, né, de curar você? Tem. Quando? Você está na posição, você está buscando, você está acreditando, você está se posicionando, você está vivendo essa verdade, tá? Não é que você tem que ser santo para isso. Eu tenho que ser santo se eu não for santo. Não. Mas você tem que ter determinação, você tem que ter fé, você tem que viver esta realização. Foi o que o pastor Fábio falou agora há pouco aqui. A palavra é liberada, pega quem quer, você que pega. Não existe aquela história assim, dá para esse, não dá para aquele. Não, as pessoas, quando a gente fala pega quem quer, exerce a fé no limite que você desejar. Você se levanta, você se posiciona, você vai para cima. Poxa vida, por que o Senhor ora por um, ele é curado, ora por outro, e o outro não é curado? Querido, não é uma imposição, é uma liberação. E a liberação passa não só por quem entrega, mas também por quem recebe.
Então há uma razão. É por isso que a gente fala que antigamente as pessoas das igrejas se preocupavam muito mais na liberação, em andar junto, de estar perto, de querer. Eu vim aqui para sentir o poder, eu quero ficar realmente arrepiado, eu quero glorificar. Mas a pessoa do lado não gosta que glorifica. Meu irmão, a igreja não era esse silêncio não, a igreja era barulhenta. Quando eu comecei a ir para a igreja, era glória a Deus, era aleluia, Senhor, Tu és poderoso. Tinha um povo mais engraçado que às vezes fala: desce a borracha, Jesus, fala mesmo, pega mesmo. Aí você ficava assim: nossa, que local de todo mundo louco aqui, porque a gente não era, vinha do catolicismo, entra num lugar assim, achava tudo muito louco, mas muito louco e funcional. Sabe por quê? Porque o povo estava lá dentro querendo ver o sinal, querendo ver as maravilhas, querendo ver o mover, querendo ver o poder, querendo receber a graça. Quando começamos uma igreja ali pequena no começo, a vigília era feita em 20 pessoas, dava a mão assim, simplesmente assim num canto, dava a mão e começava a orar, e ficava assim 4 horas, 3 horas orando, às vezes até mais, clareava o dia orando. Só que de repente, do nada, meu irmão, do nada, Deus falava com um com o outro, às vezes terminava a vigília, todo mundo no chão, falando em línguas. Você falou: o que aconteceu? O povo não estava lá para ver qual era a música que ia tocar, se vinha não sei quem, se vinha não sei o que lá. Eles estavam lá e falaram assim: eu quero saber da presença de Deus. Eu lembro uma vez que nós fomos para o monte, e o evangelista Ismael, nós estávamos todo mundo lá, e ele começou a gritar, o pessoal até se assustou. Aí, um começou: eu quero ver o anjo, eu quero não sei o que. Ele falou: eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, eu quero é Deus, eu quero é Deus. E começou a gritaria. Você lembra disso, Ismael? Meu irmão, uma loucura, uma escuridão. O pessoal ouvia o barulho no mato em volta correndo, o inimigo não podia passar para o lado de dentro. A gente sabia que estava numa guerra espiritual. Ouviu o mato balançar, parecia que tinha bicho correndo lá, mas ele não conseguia passar de um nível para perto da gente. E aí você sabe, há poder de Deus. Deus estava lá sim. E aí você começa a falar: que loucura é essa? Só que essas coisas só são dadas para quem quer. É uma coisa louca. Tem vezes que o pessoal foi, nessa eu não fui, mas eles se encheram de barro, voltaram de barro até a testa. E foi um jogador de futebol famoso aí junto, que estava na igreja nossa na época. E ele tinha um carro e o banco dele era branco, carrão. E ele rolou no barro. E a gente falou: e agora, esse homem vai entrar no carro assim? Ele nem ligou, irmão, você jogou dentro do carro. Eu nunca vi isso, que coisa linda e tal. E aí você fala assim: dinheiro não conta, orgulho não conta, nada conta quando você recebe a manifestação da presença de Deus. É isso que Jesus faz. Ele quer liberar. Ele quer liberar. A liberação é algo assim que você precisa se liberar. Não adianta: apóstolo, mas será que vai? Será que não vai? Eu não quero saber se será, eu vou buscar. Mas pode demorar um dia. Tá bom, então eu vou orar hoje. Não, hoje não foi, vai hoje, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai sexta, vai sábado. Vai orando na sua casa, para que quando você chegar na igreja, você já está acelerado. Você já reparou que carro de Fórmula 1, eles não ficam parados, quando eles vão sair, primeiro eles dão umas voltas na pista, fazendo assim com os carros, fazendo vai e vem, vai e vem, vai e vem. O que eles estão fazendo? Aquecendo os pneus, porque faz uma diferença tremenda quando libera. Se os pneus estão aquecidos, eles saem de uma forma que agarra no chão, vai mais veloz, não derrapa, e etc, etc, etc. Então nós precisamos entender isso. Todo dia nós vamos esquentar as turbinas para que Jesus possa fazer milagres através de você. Então não dá para você esperar que você vai entrar na igreja na quarta-feira, vai sentar na cadeira às 7:30 da noite, e quando for 8 horas da noite, vai vir o Espírito Santo, já vai tomar você, vai esquentar você, vai não sei o quê. Espera aí,
Você vai precisar de pelo menos umas 2 horas para se esquentar. E 2 horas acabou o culto. Aí você vai falar, bem agora que eu estava começando a ficar acalorado, acabou o culto. Então você já vai vir se aquecendo, clamando a Jesus, conversando com Jesus, lendo Bíblia, preparando todo dia, falando para Ele, Senhor, eu viverei a Tua glória, eu viverei o Teu poder, eu viverei a Tua manifestação. O Senhor tocará na minha carne, tocará no meu espírito, tocará na minha alma. Eu serei renovado, reativado, fortalecido, transformado, e o Teu nome, Senhor, vai ser glorificado através da minha vida. Ora, clama, se posiciona. Ele deseja curar você, mas dependerá se você quer ser ligado completamente a Jesus ou apenas superficialmente. Aí, você que se, sabe, não quero superficial, eu quero profundamente. Profundamente leva mais tempo. Profundamente eu esquento os pneus. Profundamente eu busco conhecer. Eu conheci uma senhora muito humilde. E aí ela falava assim, eu lavo roupa para fora. E eu fico a maior parte do meu dia no tanque, na máquina, no tanque, na máquina, na máquina, no tanque, na máquina. E ela falou assim, como eu vou orar? Eu falei, está esperando que você tem que ajoelhar para orar? Ela falou, e não? Eu falei, e não. Ore de pé, ore deitado, ore de pôr na cabeça, ore lavando roupa, ore indo no banheiro, ore. Ela falou, vou tentar. Falou que daí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois de uma semana ela começou a falar em línguas, não conseguia mais parar. Aí o marido dela falou, está ficando louca. Agora fica falando em línguas o tempo todo, não para, que loucura é essa? E ela ria e falava em línguas, ria e falava em línguas. Aí ele acabou levando à noite ela para a igreja para falar, pessoal, como é que desliga? E o pessoal não desliga. Ela pode até controlar, mas não desliga. De agora em diante ela vai ter esse dom de línguas inspirado, ou seja, ela vai sentir. E ela falou assim, eu fiz o que o Senhor falou. Eu comecei a falar com Deus, em todo lugar que eu ia pegar roupa, pôr no varal, eu falava com Deus, eu punha na máquina, eu falava com Deus, eu punha... Amados, Deus, Ele não está dizendo para você que Ele só quer conversar com você se você estiver de smoking, que você tiver... Ele te conheceu como você, Ele trouxe você à vida como? O próprio Adão, quando ele veio à terra, ele tinha roupa. Ele não está nem aí. Ele quer mais é que você busque por Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Liberação, liberação, liberação. Deixa eu ler a palavra para você, Lucas 5:12. Lucas capítulo 5, versículo 12 fala assim, aconteceu que quando estava numa das cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Amado, todo mundo verá, esse milagre da cura todo mundo verá. Para que todo mundo veja a sua cura, primeiro, reconheça, diga reconhecer. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se. Ele reconheceu que ele era cheio de lepra. Imagina, lepra já é ruim, mas ser cheio de lepra quer dizer que o cara estava no bico do corpo, estava na pior situação. Muita gente está enferma, mas prefere fazer de conta que tudo vai se resolver com o tempo. Já reparou isso? Não, deixa, peraí, não, toma um comprimidinho, faz isso aqui lá. Ao invés de entrar num processo de guerra, ele acha mais fácil dar uma enroladinha, né? E no povo esperar, depois a gente vai no médico, não compra o remédio, vamos levando. Outros tentam os caminhos naturais, o remédio, exercício, tratamento e etc. A cura passa por um processo, e o primeiro passo, independente se for cura através de médicos ou através de Deus, é um reconhecimento da necessidade de ser curado.
Diga necessidade. Enquanto eu achar que não preciso, eu achar que dá para esperar, eu achar... Você reparou que as pessoas só entram no clamor quando o médico diz assim, não tem mais jeito, ou então é muito grave, aí todo mundo vai orar. Mas por que a gente já não ora todo dia? Por que a gente já não tem um princípio da oração? Por que a gente não ativa essa manifestação de poder da parte de Deus sempre? Ora todo dia. Vê as crianças com problema, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o marido, a esposa, ora por ele. Não, você não conhece meu marido, ele é muito chato. Irmão, não existe isso. Médico, ele avalia o paciente para ver se vai atender? Ele é chato ou ele é legal? Ele é do time adversário ou ele torce para o meu time? Ele é palmeirense, corintiano? Não. Ele é médico. Ele faz a atividade que lhe compete. Ele cura. Você é cristão? Então faça o que te compete, ore por cura para as pessoas, é o que Deus te deu, Ele te deu essa autoridade, você tem que exercê-la. Não tem o bonito ou feio, o gordo ou magro, o alto ou baixo, amigo ou inimigo, você tem uma autoridade independente do que aquela pessoa é. Deus está te dando essa capacitação, isso é importante. Este homem foi em busca da cura, quer dizer que ele reconheceu a sua necessidade, ele foi em busca da cura. Nós estamos indo em busca da cura? Você já pensou, quando você está vindo na quarta-feira, o que você imagina que vai acontecer à noite? Quando você chegar aqui, o que você espera? Opa, milagre é forte. Ou você está pensando naquela esfirra da cantina lá da pastora Camila? Você tem que estar com um propósito. Eu acho que vir à igreja sem ter um propósito é como quem vai ao cinema sem saber o que vai assistir. Se assistir, não sei, tem passa-filme lá, vou lá. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Eu entro na sala de cinema, tem 4 ou 5, eu escolho aquela que está passando o filme que eu quero assistir. Você está vindo para a igreja porque você sabe que Deus pode falar com você, que Deus pode mudar você. E sabe o que é interessante? Deus gosta de pentelho. Desculpa a honestidade, Ele gosta daquele que pergunta, que chama Ele, que pede sinal, que clama. Ele não gostou de Gideão? Que cara mais chato que Gideão? Senhor, se é o Senhor que está falando, caia a chuva em cima do velo de lã. Aí caiu. Aí daí no outro dia ele fala, mas se não for o Senhor, então Senhor, se for o Senhor mesmo, então cai a chuva em tudo menos no novelo de lã. E cai de novo. E ele vai o tempo todo perguntando e questionando. E Deus deixa de responder? Não. Porque Ele gosta de gente assim. Ele gosta daquele que está perguntando, daquele que está questionando, aquele que quer saber. São coisas. Eu lembro, quando eu conheci o Espírito Santo, eu fui numa igreja, estava acontecendo um evento lá em São Caetano, era um antigo cinema, e estava tendo lá uma missão, né, Shekinah, um negócio legal pra caramba, e eu fui lá. E aí a bispa falou assim, se abre para receber. Se abre, que conversa é essa? Se abre. Aí eu estou lá, tinha muita gente, devia ter umas 500 pessoas, sei lá, 400 pessoas. Aí, e o homem ministrando, aí ele falou, agora chegou a hora, né, que nós vamos ministrar a unção do Espírito Santo. Tá bom, vem para frente. Aí foi lá um grupo, ele falou, vamos fazer por parte. Aí foi parte, pá. Aí orou, caiu um monte de gente. Eu falei, olha aí, começou a brincadeira. O que esse pessoal está caindo aí agora? Aí ela falou, para com isso. Eu falei, não, se for de Deus, Deus vai ter que me mostrar. Porque eu sou aquele, né, Pedrão, né? Deus vai ter que me mostrar. E aí foi uma outra fila. E ele falou, faz o seguinte, para facilitar, façam 2 filas, primeira e uma outra atrás. Eu fui na de trás. Aí tinha acho que uns 15 ministros ali, estavam fazendo, né, a orientação e ministrando as pessoas. E eu vi que o pastor que ministrava, o principal, estava encostado num púlpito, assim, e o resto todo na frente, orando pelas pessoas, caiu, não caiu outro. Eu falei, é o seguinte, o Espírito Santo de Deus deixou de levar um lero contigo agora. Não estou acreditando nisso não. Para mim esse negócio aqui não é o Senhor. Mas
eu estou aberto para ver se é mesmo. Ele falou: se o senhor fizer, eu vou saber que é, porque eu me converti o dia que o senhor mostrou o milagre, eu até entendi, nunca mais desconverti, mas agora eu quero saber se o Espírito Santo está atuando mesmo desse jeito aí, tal. Aquele pastor que está lá do outro lado, no altar, com os 2 bracinhos assim em cima, ele vai vir até mim, e ele vai tocar em mim. Se não for ele, desculpa, mas não dá para acreditar. E estou lá, segunda fila, fechado à frente, e de repente o homem sai. Eu olhei e falei: baixei a cabeça, não vou nem ver o que vai acontecer, porque eu acho que ele não vai vir aqui. Mas se ele vier, ele vai ter que pedir licença, com esse mundaréu de gente na frente. Irmão, ele veio, entre as 2 pessoas que estavam na minha frente, assim, uma aqui, por sobre os ombros, ele fez assim, ó, e pôs a ponta do dedo na minha testa. Eu levei uma martelada, parecia que alguma coisa tinha me batido com muita violência. Eu caí para trás, pá, na hora no chão. E quando eu caí, a primeira coisa que eu pensei é o quê? Levantar logo para ninguém ver, porque se a bispa ver, ela vai falar. Grudei no chão, não levantava. E eu fiz toda a força que você imagina, e não saía do chão. E aí o Espírito Santo falou assim: você queria saber se sou eu? Olha eu aqui. Aí eu falei assim: eu quero levantar. E ele falou: não. Eu falei: eu quero. Ele falou: não. Eu falei: então não quero mais, vou ficar aqui. Aí fiquei mais um pouco. Eu falei: Espírito Santo, me desculpa, eu sou um boca aberta mesmo, eu não acreditava, mas agora eu acredito, e eu prometo que eu nunca mais vou duvidar disso. Levantei, saí andando. Ele mostrou para mim assim: eu posso pegar o pastor que está lá do outro lado, mandar até você, e ele vai te encontrar, mesmo que você está atrás, mas você não tem o controle, quem tem sou eu. Te ponho no chão e te levanto quando eu quiser. Então saiba disso. Hoje você recebe o Espírito Santo, mas eu sou o Espírito Santo, não você recebe. Eu levantei, a bispa veio e falou: o que aconteceu? Eu falei: não posso falar agora, melhor a gente conversar isso depois que a gente for embora, porque eu fiquei com uma vergonha assim. Eu falei: como é que eu vou falar sobre esse assunto? Tinha mais gente lá, amigos perto. Depois eu falei para ela, falei assim: olha, eu vou falar, eu estava duvidando mesmo, aconteceu isso, e ele deu uma tijolada em mim, e eu fiquei, falei: vou levantar, e não conseguia levantar de jeito nenhum, e tal. Amados, Deus ama quem quer ter intimidade com Ele. Jesus ama quem tem dúvida, mas não vai buscar a sua dúvida no mundo, vai buscar a sua dúvida nele, que não foge. Eu estava dentro do local, participando de um evento que durou 8 horas, e lá dentro, 8 horas, tá? Comendo bolachinha para não ir embora, para não perder a vaga e coisas do tipo. Ele gosta de gente assim, teimosa. Pode ter dúvida? Pode. É por isso que Jesus olhou para Pedro e falou: vou fazer de você pescador de homens. Se é o durão, eu gosto de durão, rapaz. Aí vem Paulo e ele fala: agora você vai ver o quanto pode um homem sofrer por amor do meu nome. Olha aí, Ananias, fica de olho no sujeito, você vai ver o que vai acontecer agora. Porque ele gosta da dúvida, mas ele gosta que você tire a dúvida. Sabe para quê? Para não vir amanhã com a mesma dúvida. Você já viu que tem crente que todo dia ele tem a mesma dúvida? É Deus que está falando? É. Agora eu sei que é Deus. Aí no outro dia ele vai: mas eu não sei se é Deus que está falando. Peraí, irmão, parou. Para mim, se eu perguntar e Deus respondeu, confirmou, acabou. Essa dúvida eu não tenho mais, eu vou buscar uma nova, mas essa não. Então entre nessa dimensão, creia no que Deus pode fazer pela sua vida, né? Meu irmão, reavalie a sua vida, veja se não há necessidade de cura física, cura da alma. Mas normalmente a cura da alma está ligada também a uma cura física. Gente que já foi abusada, não só fisicamente, sim, sexualmente, mas foi abusada até moralmente. Existem coisas que precisam ser curadas. Começaram no corpo, envergonhadas, desonradas, e aí começou a dar depois estômago, dá problema de coração, pressão e etc. Dá problema às vezes até nas juntas do corpo.
E a pessoa pensa que, não, isso aqui é só um desgaste, não sei o que. Não, tem muita coisa que veio lá de trás. Então cuidado, né? Reavalie, porque Jesus só poderá te honrar com a cura depois de você reconhecer estar enfermo e se abrindo à manifestação do poder dele para com você. Então reavalie, reconheça a sua necessidade. Já reparou quanta gente faz tatuagem? Sim ou não? Você já reparou? E você já viu um povo tão rebelde quanto está existindo hoje? Sim ou não? O povo é rebelde em casa, o povo é rebelde com a polícia, o povo é rebelde no relacionamento sentimental, marido, esposa, papapá, é um tal de se atacar e não sei o quê. O pessoal não percebe. Vai todo mundo fazer as tatuagens, vai fazer não sei o quê, é bonitinho, desculpa, é mentira. Eles estão enrustindo um espírito de rebeldia, sabe, de não gosto disso, então eu vou atacar a mim mesmo, e começa a atacar a si mesmo. Isso é um ataque contra ele mesmo, e ele acha bonitinho, mas é um ataque contra ele mesmo, por alguma coisa que ele não gostou como estava, e ele quer mostrar que ele tem poder. Primeiro que ele fere, quem é? Ele fere ele mesmo, porque ele quer atingir Deus. Essa é a verdade. Entenda se quiser, mas essa é a verdade. Quando ele acha que ele não está sendo bem tratado, quando ele acha que ele não está bem na fita, quando ele acha que deveria ter mais, que ele acha que ele não deveria ser pobre, quando ele acha que ele deveria ser melhor visto na empresa, no estudo, pelo homem ou mulher que está com ele, ou alguma coisa, ou o pai abusou, ou a mãe não sei o que lá, ou o avô, ou a tia, aí ele vai, a primeira coisa quando ele cresce um pouco mais é começar a se tatuar, marcar. Na verdade ele queria atingir Deus, como ele não é capaz, ele atinge ele mesmo, de indiretamente está tentando atingir Deus. Pensa um pouco nisso. Apóstolo, não fala isso, meu Deus do céu. Então reavalia e reconheça a sua necessidade. Para que todo mundo veja a sua cura, se entregue. Olha o que ele fala. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. O que ele fez? Se entregou. Quando alguém se joga no seu pé, ele está prostrado. Quando ele está prostrado, ele tem controle de alguma coisa? Não. Ele está ali se humilhando, ele está se entregando. Este homem desejava a cura física, reconheceu a sua necessidade e começou por fortalecer seu espírito na presença de Jesus. Eu sou pequeno, não é isso que a Bíblia diz? Melhor é que eu diminua e ele cresça. A primeira coisa que ele faz é se lançar nos pés de Jesus. Diminui, humilhação, saber que existe um Deus sobre a vida dele. O se entregar passa pelo reconhecimento. Diga, se entregar passa pelo reconhecimento. Quem não reconhece não se entrega. Você já viu como é difícil às vezes você conversar com jovens e pessoas que acham assim, eu estou certo, você está tentando explicar e ele está dizendo para você que não, e você está falando, cuidado, é perigoso, o trânsito, ele, não, eu sei, você fala assim, olha, enquanto ele não reconhecer, não dá para ajudá-lo, não tem como, só vai dar para ajudar ele quando ele reconhecer. Então, se entregar passa pelo reconhecimento da sua necessidade. Ele viu que era cheio de lepra. De quem pode curá-lo? Ele viu que era Jesus. A quem ele deve se submeter, se entregar. Ele se prostrou. Ele falou assim, não, é ele mesmo. Eu vou me jogar no chão, na frente dele. E como proceder? Rogou. Então a gente começa a ver da necessidade de quem pode curá-lo, a quem deve se submeter ou se entregar, e como proceder. Espera aí, se eu quero que Jesus faça um milagre em mim, é que nem quando você vai operar. Imagina que uma pessoa está indo para o hospital porque vai entrar numa mesa de cirurgia. Dá para eles operar a si mesmo? Vai abrir a barriga, vai tirar lá, separar o intestino, botar o dedo no céu. Dá para fazer isso? Só se for no filme, né? Fora o filme não dá. E aí você fala assim, a primeira coisa é se entregar. Deixar que o médico faça o que tem que ser feito da forma que tem que ser feita. Por isso que esse homem foi lá, se jogou nos pés de Jesus,
colocou o rosto em terra, porque ele precisava, ele adorou Jesus, ele colocou ali, peraí, eu preciso que ele faça alguma coisa, eu vou rogar a ele, vou pedir a ele. Quando fala rogar, não é um pedido comum, é um pedido com poder, um pedido com determinação, um pedido mais rasgado, né? O prostrar-se é o se entregar. Este homem se humilhou aos pés de Jesus, porque acreditava que Jesus seria o melhor para a sua vida. Quando alguém se entrega, se torna a maior declaração de submissão. É submissão. Estou à sua disposição. Quer dizer, quando eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele pode me curar, que Ele pode fazer o que Ele quiser, que Ele tem poder para isso, a melhor coisa é ter submissão. Senhor, faça a tua vontade, que a tua vontade é melhor que a minha. Quer dizer que passa a ser dirigido pelas orientações de quem Ele está se entregando. Ele agora está na mão de Jesus e Ele vai fazer. Em Gálatas 2:20 fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu não vivo mais, Ele vive em mim, e agora ele fala aqui, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Eu acredito que Ele me cura. Alguém acredita que Jesus cura? É isso que ele está falando aqui em Gálatas. Paulo está dizendo o quê? Eu não vivo mais, é Ele. Eu agora estou totalmente na mão dEle e sei que vai acontecer o que for necessário. Todo mundo verá, né? 3, para que todo mundo veja a sua cura. Receba, tome posse, assuma, receba. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus sempre quer fazer um milagre. Por isso que é importante você falar assim: você quer? Então vai receber, então vai se posicionar, vai se entregar, para que Ele possa fazer o milagre na sua vida. Quem quer que Jesus faça milagres na sua vida? Então receba, toma posse, acredita nisso, né? No versículo anterior nós percebemos o homem dizendo a Jesus, rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Jesus respondeu: quero sim. Se depender da vontade dEle, já está ok. Agora e a sua? Você está pronto para ir falar com Jesus? Você está pronto para dizer para Ele: se o Senhor quiser, eu estou aqui, quero ser curado, quero ver o milagre, estou disponível. Foi um diálogo contundente, não foi um diálogo longo. Senhor, o Senhor pode curar? Não, vou ver, espera aí, o que você fez, o que você não fez? Não, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele falou: eu quero. Ouça aí a voz de Jesus dizendo no seu ouvido: eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero te liberar, eu quero que você seja um testemunho. Jesus está disposto a liberar a sua vida também. Jesus está disposto a fazer milagres de cura na vida de todos que crerem e se disponibilizarem para receber o milagre. Crerem e se disponibilizarem. Eu não tenho tempo para ficar orando muito, não. Quando você vai no INSS ou no médico, você senta naquele banquinho miserável e a pessoa fala assim: o doutor está atrasado. Você fala o quê? Estou indo embora. Está atrasado? Não vai ter a chance de me atender hoje. Esse médico aí perdeu a chance. Eu vim aqui para ser atendido por ele, mas hoje ele perdeu a chance, porque eu não gosto de médico atrasado. É isso? Ou uma hora e meia depois, você está ainda sentadinho lá com as duas mãozinhas dizendo assim: ah, meu Deus, será que vai demorar? E aí aquela moça que atende diz assim: vai demorar. E você faz o quê? Vai embora? Aí eu digo para você: que tal ajoelhar e orar, ou sentar e orar, ou deitar e orar, ou plantar bananeira e orar? Você fala: 15 minutos, mas que isso acho que não dá tempo. Você fica esperando, o coitado do sujeito que é humano, que tem dificuldade, que às vezes pode falhar, e você quer colocar a culpa nele ainda, mas não consegue se entregar, não consegue se disponibilizar a estar com Deus. Se libera, meu irmão. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Quando a gente vê a transformação de Paulo, quantos dias levou? 3. Esses 3 dias, Paulo ficou só reclamando. Pô, o que aconteceu? Que luz foi aquela? Que negócio é esse? Está pensando o quê? Não sabe que está falando de centurião? Foi isso?
A pergunta dele lá foi o quê? Quem és, Senhor? E Jesus falou o quê? Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Foi o suficiente. Foi o diálogo que mexeu com Paulo. Paulo calou a boquinha dele e ficou quietinho. Por quê? Porque ele sabia, eu estou mexendo com alguém grande do céu. Aí ele ficou 3 dias, diz que ele não comeu e ficou em oração, jejum e oração. No 3º dia, aí Jesus manda Ananias até lá. Quantos dias? Quando foi que você orou 3 dias seguidos? Mudou a vida do Saulo. Saulo virou Paulo em 3 dias. Mas por quê? Porque foram 3 dias de fato, de direito e de estabelecimento. Agora nós queremos assim, Senhor, eu estou precisando de um milagre agora, Senhor, rápido, mas, oh meu Deus, você não vai fazer agora? Vou ter que ir. Você sabe que eu tenho um compromisso, eu vou na feira agora, eu tenho que comprar o legume, tem que comprar, não tem jeito. Aí eu vou lá, cato sacola, vou lá e tal. Isso é jeito de falar com quem vai mudar a tua vida? Você já pensou? O amigo liga, você pega o celular, ô João, tudo bem? Peraí, você não está falando com Deus? Aquela hora, não atendo nada nem ninguém, vou ficar na intimidade, vou ouvir Deus falar comigo. Ah, mas não deu para falar num dia só, volta no outro, porque logo ele vai falar assim, já é hora de mudar a vida dessa pessoa. Só que hoje nós estamos no self-service, ou estamos nas coisas práticas, e a gente não quer o fast food. Não, me dá logo, eu tenho pressa. É sim ou não a resposta? Quantas vezes as pessoas vão pedir oração para a bispa? É sim ou não? Irmão, sim ou não? Você não acha que a tua vida merece um pouco mais de cuidado? De saber o que Deus vai fazer, onde Ele vai te levar? Você não gostaria de saber o que ainda está por vir na sua vida? Quem gostaria de saber? E o que você está fazendo por isso? Intimidade. Você conversa com uma amiga, aquele amigo ou aquele amigo, fica 2 horas conversando, falando quase que nada, ou quase coisa nenhuma, ou nada de interessante. Fala com Deus, Ele tem muito para te falar, Ele tem muito para te contar, Ele tem muito para mostrar para você o que vai vir, como será, de que maneira será, e talvez você está perdendo essa possibilidade. Seja livre, receba o milagre em nome de Jesus. Receba, toma posse, aceita isso como uma promessa de Deus, a intimidade. Quando você aceitou a Jesus Cristo, quando você veio para a igreja, não foi para você ser uma pessoa qualquer, você é filho de Deus. Filho tem direito à herança, intimidade. Quem aqui ainda tem o pai vivo? Quando você chega na casa do seu pai, como é que é o Lero? Pai, venho por meio dessa pedir, requisitar, que eu possa abrir a sua geladeira para ver se tem a Coca-Cola. É assim? Vou esperar uma autorização. Ou você já senta lá, fala, pai, tem Coca aí? Já abre a geladeira, pega a Coca, toma um gole, papapá. Nós esquecemos que a intimidade que Deus quer conosco é essa, proximidade, junção. É de tanto conversar a gente se torna íntimo. Parece que a gente esquece. Quando a gente era pequeno, o papai carregava a gente no colo. Deus carrega a gente no colo todo dia. E nós não temos intimidade com Deus. Está na hora de uma restauração. 4, para que todo mundo veja a sua cura. Seja fiel. Diga, eu vou ser fiel. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Interessante que apesar dele estar curado, ele já estava curado, certo? Ele deveria se manter em fidelidade ao Senhor, através do ensinamento recebido. O que eles falavam? Se tem alguém leproso e for curado, deve ir até o sacerdote, para que ele confirme a cura, Ele podia falar assim, mas eu já estou curado, não quero nem saber, vou embora. Não, a fidelidade, ele tem que ser fiel, ele tem que entender que essa lepra, ela tem 2 conotações, uma física
e a outra interna. E muita gente, fisicamente, externamente, está tudo limpinho, mas por dentro está igual na mão. Lembra? Aquele capitão do exército, que ele embaixo da armadura tinha o quê? Lepra. E o dia que ele chegava, ele ganhava guerra, mas ele chegava em casa e estava triste. E aí ele estava conversando com a esposa dele sobre a tristeza, porque ele tirava a armadura, a lepra aparecia. Não prendiam ele, nem mandavam ele para fora da cidade, porque ele era o chefe do exército e era bom pra caramba. Mas não podia ficar muito perto das pessoas, senão alguém ia saber que ele tinha lepra. E aí uma empregada que era dos judeus, ouviu a conversa da patroa com o capitão, e disse: se ele estivesse lá em Samaria, o profeta tocaria nele, oraria por ele e ele seria curado. E ele falou: opa, eu vou lá, porque até hoje não tem razão, não tem como curar. Veja, ele era poderoso, ele tinha tudo, mas ele não tinha cura, porque estava escondida nele, estava debaixo da armadura dele. Tem um monte de pessoas que tem uma lepra escondida e não se posiciona. Por quê? Porque não tem fidelidade no seu coração. Um dia ama a Deus, outro dia não ama. Um dia obedece, outro dia não obedece. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia mente, outro dia... Amados, a gente não é cristão porque está dentro dessas quatro paredes. A gente é cristão porque recebeu Jesus Cristo como Senhor, aquele que comanda a nossa vida. Então não adianta, eu vou lá na igreja, na Aliança da Paz, porque eu vou receber algo. Não vai haver a cura interna. Eu preciso estar na predisposição de ser crente aqui dentro, de ser crente na rua, de ser crente lá onde eu trabalho, de ser crente onde eu viajo, de ser crente quando eu namoro, de ser crente quando eu... Sabe, tudo que eu fizer, eu tenho que ter um posicionamento. Isso é muito importante. Ele só foi curado quando ele foi fiel à palavra que Eliseu deu a ele. Desce nas águas aqui do Jordão, desce aí 7 vezes e você vai ser curado. Ele não queria, mas ele acabou descendo e saiu curado. Quando obedeceu, quando foi fiel à palavra que foi ministrada para ele. Então nós precisamos entender que a fidelidade, ela não pode estar separada, porque vai causar outros danos à nossa vida. A fidelidade faz parte da nossa vida. Então, nesse momento, ele recebe a palavra: você vai se apresentar agora, não fala com ninguém. Esse não fala com ninguém, não queria dizer que não podia contar que ele foi curado, mas queria dizer que a prioridade era ele ir até o sacerdote para cumprir a orientação que Moisés havia dado, que estava na palavra colocada. Jesus disse para ele: ninguém soubesse da cura, né? Mas na verdade Jesus estava dizendo: seja primeiro fiel aos ensinamentos de Deus. Tem gente que faz festa, tem gente que, junta para festa, não sei o que e tal, mas esquece que tem que honrar primeiro Deus, amar a Deus sobre... honre a Deus seguindo cada passo desta cura, depois vá se alegrar com a sua família e com seus amigos. Era isso que ele estava falando. Muitas pessoas querem os milagres, mas não querem ser fiéis a Deus e aos seus ensinamentos. Aí ela é para volta. É complicado. Em Levíticos, Moisés recebe a orientação de Deus e ensina aos sacerdotes que seria necessário um ritual de purificação e santificação com oferta dessas pessoas que foram curadas. Assim, este leproso agora estaria curado fisicamente e santificado espiritualmente. Agora ele seguiria para purificação, Vai lavar na água, vai lavar a roupa, depois ele ia ficar ainda, entrar na cidade, mas ia ficar fora da casa dele por 7 dias, é toda uma sequência de comportamentos, para que aquilo demonstrasse obediência, a orientação de Deus. Tem gente que fala assim, mas Deus, ele ficava colocando um monte de orientações, Por que Deus fala sobre dízimo? Por que Deus fala sobre primícia? Por que Deus fala sobre santificação? Por que Deus fala sobre purificação? Porque se ele deixasse solto, viraria uma tremenda bagunça. Então ele começa a colocar comportamentos onde as pessoas se qualificam para ser fiéis. Por isso que existe essas orientações, essa aqui no caso. Depois disso tudo, depois de está tudo certo, o sacerdote vai dar o ok. Realmente ele está curado. Por quê? Porque ele não tem nada no corpo e ele obedeceu. Ele fez exatamente como estava determinado. Era um ritual de obediência
e fidelidade aos ensinamentos de Deus. Assim o sacerdote revisava o enfermo e poderia dar a ele a liberação para voltar normalmente. Seja fiel. Diga para a pessoa do lado, seja fiel. É a base, né? Para que todo mundo veja a sua cura. Quinto e último, seja um testemunho. Olha o que ele fala: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Jesus veio para salvar os perdidos, sim ou não? Sim. Então o maior propósito não seria realizar as curas, e sim salvar espiritualmente. A parte principal de Jesus não era fazer um milagre simplesmente para que as pessoas não tivessem a enfermidade, mas aquilo era uma denotação, uma demonstração de que Deus estava operando, que Deus tinha o poder. Tanto é que na Bíblia tem aquela passagem que eles levantam o homem, desce pelo telhado, 4 amigos descem pelo telhado, colocam ele lá dentro, e aí ele fala: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus estavam ali perto e falam: quem é ele para perdoar pecado? O que ele fala? O que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer: levanta, está curado, levanta, pega a tua cama e vai? Para que todos saibam, ele disse: pega a tua cama e vai. E o homem levantou, catou a cama e caiu fora, e todo mundo ficou olhando. E agora? Era isso que Jesus queria fazer, mostrar para todo mundo que ele não estava ali tão simplesmente para fazer uma cura. Ele estava ali para mostrar o poder de Deus e poder ministrar a palavra de Deus para todos eles. A cura era uma ferramenta de fortalecimento para a fé das pessoas que ouviam ele. E nós muitas vezes não percebemos. A gente quer a cura, mas não quer Deus. E ele fala: então você não quer a cura? Porque a minha cura passa por você ser fiel, por você conhecer a palavra, por você viver a palavra, por você testemunhar daquilo que você é. Você é cristão, sim ou não? Então testemunhe. Como? Eu tenho milagre. Você vê que a gente, todos os cultos, tem algum testemunho. E o testemunho não é para engrandecer a pessoa que recebeu, mas é para glorificar aquele que manifestou o milagre, Deus. E aí, quando isso acontece, quem recebe sabe o tamanho e o poder do Deus que está contido nesse lugar. Então ele vai buscar a esse Deus para qualquer situação que ele precisar, porque Deus vai operar. Essa é a mudança que precisa entrar, né? Jesus sabia disso, por isso ele começa a realizar milagres, sinais, maravilhas, para que as pessoas pudessem prestar atenção nas ministrações sobre o projeto de Deus. Então, ser um testemunho de Jesus na terra não é uma opção, não é uma opção para nós, é uma determinação para quem ama Jesus e o projeto de salvação. Lembre-se, Jesus declarando os 2 mandamentos resumidos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu tenho amor por Jesus, eu tenho amor pelo próximo. Eu preciso amar ao próximo, amar ao propósito de Deus e aos filhos de Deus. O seu testemunho vai salvar muitas vidas. Por isso que a gente às vezes não presta atenção, que o testemunho, a sua cura, o seu milagre, a pessoa recebeu o milagre, ela tem uma característica, uma determinação para que você leve outras pessoas a acreditar, outras pessoas a confiar em Jesus Cristo. Não confiar simplesmente para ficar rico, para ter isso, para ter... Não. Ele é o Senhor, Ele cuida de nós, mas a grande promessa dele está além dessa, é a vida eterna, é o que virá depois, é o que nós estamos esperando. Eu hoje me previno, me guardo, é que nem, vamos dizer assim, quem tem um carro zero. Lá está escrito que a cada tantos 1000 quilômetros você faz uma revisão, você vai na concessionária. Para que é aquilo lá? Para que você não perca a garantia, para que você possa ficar com esse carro 3, 4 anos lá, de acordo com o tipo de carro, sabendo que se acontecer qualquer coisa, a concessionária ou conserta ou te dá outro. A nossa garantia é Deus, é o que Ele prometeu e nós andarmos dentro da vontade dEle. Por isso, todo mundo verá, você vai ser um testemunho, você vai ser a pessoa que todo mundo vai reconhecer, né? E para que todo mundo veja a sua cura, veja a sua mudança, reconheça, se entregue, receba, seja fiel, seja um testemunho.
é a vitória que Deus tem para você.